Alô, galera, beleza? Estamos aqui de volta, episódio 70 e bolinha. E a gente puxou convidado de novo, agora tá voltando com essa coisa da Covid, então tá acabando, então a gente tá chamando convidado de novo, que a gente acha que mais gente é melhor pra bater o papo, mais ideia pra misturar no liquidificador. Então, chamamos aqui o Rico, amigo nosso, amigo da Aline, né? Só pessoal do Priority. Aqui, né? Só gente boa, né? Só tem amigo. muito amigo. E a gente podia falar um pouco de neuromarketing, que é uma pegada que você trabalha muito com essa história de marketing, uma agência muito massa. Eu tava vendo. Como que ela chama? Uma agência. Uma agência. Uma agência. E a história da árvore da agência, como que era? Putz, isso é muito maneiro, cara. Essa história. Assim, na verdade, a um vem de umbrella, né? De guarda-chuva. Ah, que Então massa. a gente resumiu, a gente tem o hábito de ficar enxugando as coisas, né? É coisa de marketing. Cara, Ricardo virou rico. Tem que ficar diminuindo. É isso, É a tipo a Anitta, que é a Anitta agora. É mais fácil, fica mais fácil, né? E umbrella, quando a gente identificou que, poderia virar um e soava bem, a gente trouxe luz pra essa ideia, né? E aí foi muito bacana porque a ideia de você ser cobertura. Tem uma pegada, César, muito legal nisso, assim, Uma vez perguntaram pra gente, por que serve a sombrinha e tal? Só pra ser cobertura? Na verdade, ela serve pra você andar enquanto tá chovendo. Essa é a diferença, né? Grande, Então, genial. a gente anda com os nossos amigos e clientes Pegada. enquanto chove. Essa é a diferença. Cara, isso é muito massa, Né, gostei. E a árvore? Conheci o A árvore. árvore, Da né? árvore. A árvore tem uma história aí, né? Assim, eu tenho uma tatuagem, eu fiz uma tatuagem no braço aqui, tem mais ou menos uns 12 anos. E era um momento, assim, muito delicado da minha vida, né? Aqueles momentos que são quase portais da tua vida que te levam de um... Dark Hour of the Soul. te levam de um ponto pro outro, né? E aí, a gente... E aí se não levar, né? Aí se não levar. E aí tem se que levar, você né? não for Finale obediente de a esses temporada, sinais, né? E A gente total. precisa ser obediente aos sinais, né? Tem que ver. E aí nessa obediência eu tinha colocado no coração de que eu tenho uma ideia de que a árvore é um símbolo muito bacana de humildade. Primeiro porque ela dá frutos que não são para ela. E isso é lindo, né? Então a palavra humildade vem de humus. Cara, que legal. Então assim, dá frutos que não são para ela. Isso é muito bacana. Então eu sempre quis ser um pouco disso, né? Tanto eu como quem trabalha com a gente, a minha esposa, a Tainá e tal. A gente sempre essa ideia de compartilhar coisas e de entender que tudo aquilo que a gente cria dentro do nosso ecossistema, de alguma forma, não é só para nos alimentar. Total. Então, assim, eu preciso ter a ideia de que eu preciso olhar a semente e ver uma floresta, né? Então, se eu como a semente, eu acabo com a floresta. Então, eu compartilho a semente com outras pessoas. E chama também é disso, né? Então é isso, essa ideia de compartilhar coisas. Então a árvore, um dia esse cara, quando a gente ficar grande assim, eu não sei também se grande ou pequeno qual é a medida exata para isso, né? O que é ser grande, o que é ser pequeno. Mas a gente hoje tem um escritório, uma agência de marketing de publicidade em Teresópolis e aqui em Campinas. Em Teresópolis com 50 funcionários, que eu não trato como funcionários, é a nossa equipe de trabalho, né? E a gente hoje está num lugar lá de 700 metros quadrados e no ano passado a gente levou uma árvore para dentro do lugar. Eu achei muito massa. Então a ideia era exatamente isso. A gente todo dia, eu subo a escada lá, a Tainá sobe a escada e a gente conversa com a árvore, a gente abraça a árvore. Isso é muito legal. Abraçar a árvore é uma delícia. A gente fica ali um tempinho conversando com ela, entendendo a humildade que ela pode ensinar pra gente, né? Então, Você sabe que tem uma história com a árvore também que Legal. é interessante no aspecto de morte, né? Olha só que interessante. Uma das coisas com criança, com jovem, quando você está à frente também uma condição assim, a árvore também é uma grande representação da vida, né? As coisas vão, né, acontecendo. É um grande símbolo ciclo. muito forte, assim, Sim, psicológico. sim, muito Desde a forte. Yggdrasil, assim, nórdica, assim, da árvore Sim. dos deuses. E que a gente era macaquinho, a gente morava em árvore. Daí a gente desceu da árvore. Então ela ainda tem essa sensação de lar pra gente. faz sentido. De cobertura, né, também. De cobertura, total. Porque de baixo é perigoso, entendeu? Tipo, por que os caras Isso é muito louco. dormem numa rede, o índio dorme em rede? Porque os bichos rastejam e o chão, ele é perigoso.
Olha só, eu acho que tem Porque até a gente a ver mora com em o papo prédio por causa disso. da Porque a gente história, gosta de altura. do neuromarketing. Porque eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre aprendi assim, né? Essas coisas da árvore, assim, ó, pô, você não vai se refugiar embaixo da árvore se está em tempestade, né? Mas de forma geral, onde a gente também a gente acaba desde a infância aprendendo algumas coisas, né, que vão marcando a gente, que nem comida. Você vai comer aquela comidinha que só minha mãe fazia, que sua mãe do Rio, sua mãe fazia. E, acho que isso tem tudo a ver com o neuromarketing. Tem tudo a ver. Não tem? Até porque, imagina só, que a gente admira uma árvore, mas existe alguma coisa que é oculta, que é a raiz, que a gente não tem uma identificação visual com a raiz, né? E que sustenta, né? E que sustenta toda aquela estrutura. Eu acho que a mente humana tem muito disso, né? Assim, aquilo que você vê e aquilo que você não consegue ver, mas que está lá. Você sabe que eu tava, quando a gente estava vendo um cara, o Daniel Kahneman, né, em 2002, né? Ele foi Nobel e ele criou a grande ideia de que a gente tem dois grandes sistemas, né? Um que é assim, oculto na tomada de decisões, né, Henrique? Sim, né? perfeito. Um que é oculto, né? Você, assim, aquela tomada de decisão emocional, papum, você já Rápido. tomou. E há outro sistema 2, que é um sistema racional, né? Que você racionaliza, que também a gente tem, né? A gente pensa, fala, talvez isso aqui seja uma boa e tal. E essa é a grande dificuldade, né? Porque às vezes o outro sistema, o que está no nosso inconsciente, o que está no nosso emocional, é que conta muito. Eu tava até fazendo uma brincadeira também com o Rico, só para complementar a ideia. Eu falei, não é só psicanalicista que abstrai pra caramba, né? O pessoal que trabalha com marketing e publicidade também, né? Porque é uma grande sacada isso, né? Sim. Essa questão da abstração e do quanto isso afeta a questão emocional na tomada de decisão. Sim. E o quanto é difícil saber o que era. E o quanto isso influencia na vida do cotidiano, né? Assim, todo dia a gente é influenciado por uma dinamite de conteúdo e informação e as tomadas de decisão que a gente vai tomando ao longo do tempo, seja ela por uma questão racional, mas que de alguma forma, em frações de segundo, talvez o reptiliano ali esteja sendo acionado, surgiu um reptiliano ali para sobrevivência ou para reprodução, né? Sim. E aí a gente vai tomar uma atitude muito rápida pensando nisso, né? O marketing entendeu isso também em relação ao desejo de consumo e de que forma a gente pode trabalhar explorando mais essa pegada, né, cara? Porque olha que coisa, eu sempre falava com o Lucas aqui, a gente trabalha nessa coisa de podcast e tal, de falar, mas por que, né? A gente pode trabalhar, parece algo que você não controla aquilo. De repente o indivíduo faz tal coisa e pum, explode, né? Numa determinada questão que todo mundo gosta, né? E é imensurável um negócio desse. Onde vem isso, né? Você trabalha muito, você tem que trabalhar muito e tal para conseguir ter isso, mas de repente alguma coisa, todo mundo ama aquilo lá e de repente a gente pode achar sem graça, mas aquilo viraliza, que nem o Teló lá com aquela música lá que, não saía da cabeça de todo mundo. Ai, se eu te pego. Aí se eu te pego. Cara, ela traduziu aquilo. E Fake não tinha uma coisa ruim demais isso, não era coisa, mas bombava, por né? trás dessas músicas super pop, assim. Eu tava vendo um podcast do cara falando da Dua Lipa, que é igualzinho do Queen, do e ela copiou certinho. E o BPM, que é a batida, é tipo ela andando na passarela, assim, tá ligado? E marca o ritmo, cria o ritmo primeiro, daí depois você dá uma brincada pra dançar, entendeu? E daí ela copiou do Queen porque ela viu que o Queen fazia sucesso e o Queen copiou do outro cara. Isso faz todo sentido, né? A gente tem muito essa conexão com a familiaridade, né? Total, então, assim, quando eu crio essa conexão da familiaridade ali, fica mais fácil de convencer a pessoa, né? Sim. Então, assim, essa também é uma das ferramentas de linguagem que faz com que eu consiga conectar as coisas com uma velocidade um pouco maior do que aquela que a gente... Então, tipo o sorrisão do vendedor. É tipo isso. Porque, na verdade, assim, tem um clichê na comunicação, cara, clichêzaço mesmo. Essa é clichê raiz mesmo. Sim. Comunicação não é o que eu falo, é que as pessoas entendem. Então eu posso falar pra caceta, mas se você não entendeu...
Então, de que forma eu expresso uma ideia em que a maioria entende em um intervalo de tempo curto e aí gera essa dinamite? Explode esse negócio que vira um efeito manada, que tá todo mundo olhando, na verdade nem sabe pra onde tá olhando, mas tá seguindo aquele caminho, né, cara? Mas sabe que eu vi assim, Rico? Eu não manjo nada disso, mas aí a gente foi dar umas olhadas, eu fui dar uma fuçada nisso pra gente trocar uma ideia. E aí eu peguei o exemplo da Coca-Cola e da Pepsi lá, né? Aí os caras fazem, porque é legal a gente pontuar a coisa do neuromarketing, não sei se quer falar, mas eu trabalho com essa parte de neurociência. Sim. Então, com exame de imagem, por exemplo, funcional. Perfeito. Com testes de ordem neuropsicológico, com testes, por exemplo, de eye tracking, onde o cara está olhando. Nossa, essa é uma das coisas mais legais do mundo. De face, de reconhecimento facial. Que são as ferramentas mesmo. Exato, que usadas. eles estão usando, né? E até de algumas que são de eletrofisiologia, como eletroencefalograma, por exemplo, né? De estarem usando, fundamentalmente, o que eu vi, eles estarem usando isso. A parte funcional, a parte de eletrofisiologia e a parte mais que é de avaliação do comportamento, hemodinâmica. Perfeito. Né? Para onde o cara olha, para o eye tracking, o eye gaze, essa coisa e tal. Mas eu vi na história da Coca-Cola e da Pepsi, eles fizeram aquela avaliação, né? E eles foram fazer neuroimagem. E eles viram o seguinte, que os indivíduos que bebiam a Coca, ele ativava uma área do cérebro que era uma área que é ligada à região, como é que eu posso chamar? De sistema límbico, que é uma região de ordem emocional. Sim. É tipo a propaganda da Coca do Natal. Claro, aquela coisa afetiva brutal. E a Pepsi não, é racional. Pô, mas ela é um pouquinho doce diferente, né? Um pouco mais, um pouco menos. Né? É uma grande sacada, né, isso. E ele conseguir mostrar isso, né? Falou, ativa essa região aqui, ó, que você vai conseguir ter mais sucesso naquilo Você convence com mais facilidade quando você consegue, de alguma forma, atrair pelo emocional, né? Cara, isso é incrível. É incrível, sim, porque o emocional, ele cria ele tira as barreiras que tem entre a gente, ele elimina essa barreira inicial, então você deixa de racionalizar muito as coisas e eu começo a ter uma afinidade com o produto ou serviço. E quando você tem essa afinidade, você convence muito maior. A tua taxa de engajamento passa a ser muito mais alta, né? Então, assim... Posso fazer um paralelo aqui de uma ideia? Assim, eu gosto muito de filosofia. Legal. Você pega os filósofos gregos e tal, eles sempre juntaram logos com a questão da comunicação. Então, a mente com a linguagem, né? E aí eu quero pegar um exemplo em particular, que é a retórica. Né? Assim, da retórica. Bom, você pega Platão, o cara achava a retórica como uma questão de você falar bem, expressar-se bem, né? Aristóteles já tinha uma viagem na ideia de não, o que você expressa, né? Qual o conteúdo, o que é mais relevante, né? A forma como você diz... A forma ou conteúdo, né? Exato. E essa é a questão que eu tenho para você. Você pautando nessa ideia da própria retórica, que na realidade é a grande ideia da persuasão, né? Vamos pegar o começo de tudo pela retórica, né? Sim. Os filósofos gregos lá na retórica tentando, né, convencer, persuadir o outro, né? Mas é a forma de falar, o conteúdo daquilo que se fala, né? Parece que o conteúdo, de alguma forma... Na realidade, talvez seja as duas. Hoje eu tô muito ligado na ideia da reputação. Que tem a ver, que tem um mix disso aí, da forma e do conteúdo. A gente tem um cara chamado Marcelo Vitorino, que é um marqueteiro de marketing político, e ele fez uma fórmula que eu acho genial, que é CA vezes CO vezes PU dividido por T igual a reputação. Então canais vezes conteúdo vezes público dividido pelo tempo, que é igual a todo mundo, é igual a reputação. Então o que você fala para quem você fala, o que você fala para quem você fala, pro público você fala, dividido pelo mesmo tempo. Fala? Isso cria uma reputação. Então é o César filho de... Sim. Então como é que é isso no modelo do digital, por exemplo? Qual é a reputação? Porque nós temos então agora duas reputações. Eu tenho uma reputação daquela que é geográfica, que está ligado ao espaço onde eu convivo, que é a minha cidade, o meu bairro, a minha rua. E eu tenho uma reputação digital agora. Então essa reputação está ligada à forma e o conteúdo, está ligado agora ao público, dividido pelo tempo.
Quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a perceber que a minha reputação, ela pode ajudar a me vender melhor ou a vender melhor o meu produto ou serviço. E isso está intimamente ligado, a reputação está intimamente ligado a como que eu faço a minha conexão de entender a reputação do outro. Porque a reputação não é o que você também, não é uma análise própria. Claro, é do outro. É o que você pensa de mim. Isso é que nem autoestima. Autoestima a gente não consegue avaliar, é o que o outro, né? Perfeito. Coloca da autoestima, pô. Perfeito. A autoestima depende do olhar do outro, né? E aí você pergunta assim, pô, então... existe por causa do outro. Depende Exatamente. do olhar do outro. Aí você fala assim, pô, então um produto tem uma reputação? Tem. Então um serviço tem uma reputação? Uma pessoa tem uma reputação? Sim. Entende? Então, assim, aí tem essa questão do neuromarketing e tem as questões biológicas também, que, por exemplo, porra, tá quente, tá frio, porra, tá muito quente, quero vender picolé. Porra, tira o ar-condicionado. Claro. Que é mais E daqui a físico, pouco né? eu passo vendendo picolé. Eu vou vender muito mais fácil picolé. Eu vi muito essa coisa do sensorial, né? Sensorial. Deixa o Pra cheirinho pegar do pão da padaria rolar, né? Isso. Porque isso, eu lembro isso. uma coisa que ficou muito famosa, que a marca acabou, né? Que eles estão até em recuperação, a Abercrombie. Lembra da Abercrombie? Ah. Que, cara, você chegava nas lojas da Abercrombie, era algo sensorial demais, Eu lembro né? do cheiro da Abercrombie até hoje. Exato. Do cheiro Cara, a da gente loja grava os modelos na ponta da escada. Eu fazia fila nas lojas para comprar, né? Eu colocava uns caras de tanquinho pra chamar a galera da Exatamente. moda, né? Era tudo meio... Era muito uma pegada muito E tá tudo inteligente. muito ligado a essa questão de, assim, o digital trouxe essa ideia, primeiro, de se conectar com a inspiração do outro, né? Então, a gente até no ano passado, César, fez todos os anos, a gente faz um evento de final de ano. O tema do ano passado foi inspiração. Então, a gente entendeu o seguinte, que inspiração é aquilo que eu coloco para dentro, rumino dentro de mim num determinado tempo, mas eu tenho que liberar. Que liberar. Porque senão não abre espaço para uma nova inspiração. É uma troca, né? É uma troca. Então eu tenho que estar o tempo inteiro buscando algo novo para estar evoluindo. Tem uma questão assim, muito forte nesse processo que a gente entendeu, e quando a gente entendeu isso, a gente começou a despertar nas pessoas que trabalham com a gente, nos clientes que trabalham, que convivem com a gente, nos amigos que convivem com a gente, essa ideia. Ô, Rico, achei isso muito interessante também, de ver algo que, assim, vocês, o público, a pessoa que de alguma forma você está fazendo aquele trabalho, tem que confiar em vocês, né? Mas o inverso também é verdadeiro, né? Vocês também têm que conhecer e confiar muito para quem você está fazendo aquilo lá, né? É um Perfeito. relacionamento de verdade. Não é? Exato. Perfeito. É um relacionamento. Porque quando você fala da troca, de inspirar, de expirar, fala para você de desenvolvimento é a mesma coisa, pô. Perfeito. Você quebra, né, aquilo que nos falta, não é? Porque não é só uma técnica de apertar botão e falar assim, ó, faz desse jeito que vai dar certo. É impossível. Essa não é uma receita de bolo que a gente aprende com, né? A gente tem uma cultura dentro da empresa que é a coevolução. Essa cultura virou a nossa metodologia de trabalho. E é muito legal, porque o que é coevolução? É provinha de Enem mesmo, assim. É quando a formiga fusca, ela se conectou com a borboleta tinha um casulo, dava um melzinho para a formiga, e a formiga protegia a borboleta. Então, duas espécies diferentes, né, no mesmo ambiente, mas com um objetivo comum. Então, o que a gente entendeu? A gente precisava entender, assim, dentro da organização, que nós éramos diferentes um do outro, que nós somos diferentes um do outro. Mas se a gente entender que eu posso te proteger e que você pode me proteger, nesse modelo de conexão, a gente consegue coevoluir. E aí é genial. Os dois crescem. Cara, genial. Os dois crescem. E olha só, eu vou pegar desse exemplo daquilo que vem da questão do marketing, mas socialmente a gente está precisando mais do que nunca disso. Puxa, Não é? isso, Cara, mais do que nunca. É isso. É uma necessidade que tá ali muito, né? Cara, Exato. porque não acontece mais, né? A gente tava falando nos podcasts disso, as pessoas não trocam mais isso, você não tem como, né? Olha, eu vou falar um negócio que é bem... Depois, se você quiser, você pode cortar. Não, a gente não guarda mas nada no modelo aqui. de coevolução, entendendo... O modelo de coevolução é um modelo em que Lula e Bolsonaro dariam as mãos. Pois é. Sim. Exato. Sacou? A gente Foi o sempre que fala o isso. Bob Marley tentou fazer
naquela, É isso. ali, né? E na Jamaica. E assim, Rico, mas isso é impossível. Sim, nós podemos ter conflitos, é natural ter conflitos, mas confronto é outra coisa. É, a treta de ideias. Mas olha só, Né? Assim, Mas os caras estão tão juntinhos no mundo tribal deles que é muito difícil. muito difícil, né? Muito difícil. O Storm, eu já falei isso várias vezes, né? O Storm, meu, que mais deu treta foi uma vez que eu postei um meme que era o Lula e o Bolsonaro agarrados na cama. Meu, a galera surtou. Meu, porque o galera do junto, Lula né? odiou, a galera do Bolsonaro odiou e a galera do centro achou de mau gosto. Então todo Não, mundo todos odiou. odiaram, né? Todos odeiam o Cris, né? Todo mundo, meu. Cara, É surreal. mas é factível. Por exemplo, assim, eu penso assim, ó, a gente tem uns gigantes da alma, né? Medo, o dever, a ira e o amor. Teoricamente, a gente pensava, bom, tipo, começa os pelo amor. bichinhos do... Como que chama aquele filme da Disney? Exato. da cabeça. Divertidamente. A gente tem disso, né? E o homem não tem, ele não funciona muito, né? Pra você pegar dos 4 gigantes, o único bom me parece ser... Não, o amor, o dever também, né? Um pouco bom. Pra mim, o dever não é Não, tão dever é bom, bom, mas dever é é bom, bom. né? Mas A longo prazo. sobre dentro de um limite, né? É. Não tô falando de não se fazer, tô falando de dever no sentido... Não de contra coisas que de lei, nada disso. Digo Não, dever no sim. sentido, né, de cada um individualmente aquilo que se pode fazer ou não. Mas a ira, né, a raiva dificulta muito isso, né? Sim, O medo também, né? sim. Não é? Sim. O quanto é difícil você ganhar exatamente essa confiança. Mas eles são protetivos, né? É daí que eles surgiram. Porque se eles a não ideia fossem do úteis, freezing, né? se eles não fossem úteis pra gente, a gente não teria evoluído pra ter eles. Exato. A história da luta e fuga, pô. É. Ou você congela, ou você ali numa situação de um estresse É muito o grande. reptiliano aí É, agindo, o né? reptiliano total, né? A gente ou congela, ou você se prepara para lutar, ou você sai correndo, pô. Né? Mas o pessoal tá assim... Eu acho que antes de chegar nisso, a galera já tá meio isolada, né? Tá, a gente falando disso, é complicado isso. Né? Sim. Tem muito medo, muita... tem muita Assim, aí o que a gente tem tentado, de alguma forma, pensamento institucional, assim, CNPJ, é trazer para o ambiente de trabalho uma ideia de pessoas diferentes, né? Com pensamentos completamente diferentes um do outro. Mas aí, para a gente poder colocar as coisas no trilho, a gente coloca um propósito. E o propósito, então, passa a ser a direção ou a lâmpada que está gerando a luz para a gente seguir. Sim. Então, a gente entendeu que propósito é a intenção de, né? Então, eu preciso colocar essa intenção no coração de algumas pessoas. E aí também tem o papo, né César, da liderança que de alguma forma precisa... Apontar o caminho. Apontar esse caminho. Porque líder é isso, né? Líder é todo aquele que leva alguém para o lugar que ela não iria se estivesse sozinha. Isso é muito interessante. Posso fazer uma analogia? Isso já é na influência também, né? Sim. Emocional. Com certeza. Exacerbada aqui, totalmente exacerbada com a ideia de Deus, assim, como uma ideia. Sim. Tem um pessoal que acredita que, na realidade, o que é Deus? É exatamente essa linha, né? Que percorre a cada um de nós, né? E que dá o propósito, né? Eu não estou falando de algo religioso, né? Mas, né? Mas como uma ideia. A gente é os neurônios da cabeça de Deus, né? Da mente. É cada um de Conectando. nós, né? E Deus está... Aquela coisa cristã de que ele tá dentro de cada um, né? Mas eu posso estar enganado, mas eu não sei se foi... Eu acho que foi Spinoza, mas ele pensava assim, Deus como está em tudo, né? Mas assim, Deus é um pedaço desse livro, Deus é isso, aquilo. Mas o real, assim, é que de alguma forma há uma linha que conecta tudo. E que passa tanta gente falando da ideia do amor. A gente volta a falar do amor aqui de novo, é né? isso. Total. A minha filha me perguntou há um tempo atrás, ela devia ter, sei lá, não lembro exatamente quantos anos ela tinha. A gente estava na cozinha, acordamos numa madrugada, eu e ela, a Sara. E um dia ela vira pra mim e fala assim, pai, quem é Deus? Grande questão. Aí, putz, cara. Falou, putz. A primeira resposta que eu tive pra ela foi o seguinte, primeiro, Deus é tudo aquilo que não se pode comprar. E logo depois eu fui começar a entender algumas coisas e para perceber realmente essa natureza de Deus, né? E aí eu aprendi um lance com um cara que é genial.
foi um cara que virou e falou que Deus não existe. Todo mundo caiu de pau nele, pô, bateu muito, deram porrada, falaram, bicho, bateram muito nele. Pô, como assim Deus não existe? Porque essa caneca que ela existe, essa calça existe, esse microfone existe. Deus não existe porque ele é. Total. E aí muda tudo, né? Totalmente. Tem uma pegada, assim, tem um lance no livro de Gênesis que é muito legal. Quando ele fala que haja luz e houve luz, saca desse texto? Então, no original, em hebraico, não é haja, é seja. Então, por exemplo, se você tem essa parede branca e você fala assim, haja vermelho, você pega nessa parede branca e bota uma pinta vermelha, ok. Mas quando eu falo pro branco, seja vermelho, muda tudo, né? Cara, olha, esse aqui nós vamos fazer uns três. É meio que estimular algo que já meio que tá ali, né? É uma coisa que porque é fora do tempo. Ponto. Fora do tempo. É início, meio e fim. Ela é tudo. A ideia do eterno é essa, ômega, né? Cara, é incrível o alfa e isso. o ômega, pode crer. Total. Mas eu tenho uma ideia, porque você falou do ser, porque para mim ser, né? Aliás, para mim não, já desde da história do tempo e o nada, do Heidegger, ele diz isso. Ser não é substantivo, né? Ser é verbo. Ser é movimento. Né? Ser não é estagnação. É lindo isso. Né? Essa coisa do ser. Todo mundo hoje em dia quer ser, no sentido assim de individualidade, né? De status, de ter isso aqui. Não, mas ser, a grande sacada dele é esse. Se você né? Você já deixou de ser. Entende? Maravilhoso, é isso. Não é isso? É isso, é É a isso. história de Deus. Pô. Se Deus, isso aqui existe, pô, então Deus não existe, porque Deus não é isso aqui, pô. Né? Mas está em tudo isso aqui, de alguma forma. Ele é. Mas ele é. E é movimento. É movimento. Ele age, né? Parece algo de ação. Olha a gente falando de Deus aqui de novo. De amor, pô. Daqui a pouco nós vamos fazer um podcast religioso aqui. Mas tem tudo a ver com a questão da alma. Eu acho que tem tudo a ver, Porque a tudo a gente fala ver. da alma, é aquela coisa da psicologia que vem da alma, né? Porque- Psico, sei lá. Sabe, Não tinha um negócio assim, o Jung que falava? Eu tenho muito essa coisa, né? Quando a gente pensou na Estudo ideia da alma. do neuromarketing, para mim ter uma ideia assim. Por que a pessoa busca aquilo lá? Eu não entendo nada disso, tá? Bom, busca pelo motivo, na minha cabeça, mais óbvio do mundo, porque te faz feliz, velho. Sabe Aquilo lá, qual é? de alguma coisa, faz o indivíduo ser feliz, né? Porque, no fundo, para mim, todo mundo, de alguma forma, busca aquilo lá. E aí é algo interessante, porque não é tudo que a gente controla, né? Não, Sim. mas então, essa é a pegada do neuromarketing. É uma coisa tão filosófica de um nível, tipo assim, a gente tem livre-arbítrio, é tipo tão forte. Mas olha Né? só que interessante. Quão a gente existe de verdade como alma e quanto que a gente é controlado pelos estímulos externos ou por Mas ideias que evoluem. Que a pegada com a do gente. neuromarketing é exatamente essa análise de consumo, né? De que forma a gente vai conduzir ou induzir uma pessoa a consumir algo aquele lá. A ou B, produto, né? o produto ou serviço que... E aí, é por isso que essa questão da linguagem é importante. Você falou do óculos, por exemplo, né? Sim. Então, você tem lá o óculos, você coloca o óculos num espaço onde tem vários produtos e deixa a pessoa 5 minutos ali. Ela vai marcando os pontos onde ela olha mais. E você pega ali um quantitativo de 100 pessoas fazendo a mesma coisa e você tem ali um mapeamento do que chamou mais atenção, né? Cara, isso é genial. E aí você... Exatamente para tirar essa questão de uma subjetividade maior. Exatamente. Né? É científico. É científico. Exato. Científico. Então, assim, isso acontece nos sites, por exemplo. Então, esse mapeamento do site, para saber quanto tempo o cara demora em cada aba do site, para onde ele olha mais. Tem uma questão, por exemplo, o que é mais chamativo. Tem uma questão olho, muito né? legal, assim, que é primitivo, né? Assim, aí, na linguagem escrita, por exemplo, a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Sim. Enquanto o judeu, por exemplo, é o contrário, né? Se não for chinês, ele é ao contrário. Exatamente. Japonês é ao contrário, né? Na Direita fotografia, pra esquerda, a gente tem a regra dos terços ali, que identificam os 4 pontos de maior importância, que tem lá os pontos de cima para baixo, da esquerda para a direita, e você na fotografia tem uma regra para você fazer um enquadramento. Então, o tempo inteiro, isso na publicidade é trabalhado. Para onde você olha mais e de que forma esse olhar pode se transformar em um desejo, né?
E aí tem um lance legal, porque, tipo assim, tem uma frase que a gente aprendeu durante muito tempo na nossa vida, peixe morre pela boca. Porra, mas se ele não visse, ele não comia. Pode crer. Alguém colocou a isca lá. Então, exatamente. E colocou no lugar que ela pudesse ver, Sim. ou que a maioria dos peixes pudessem ver, pra gente aumentar o consumo. Rico, vai. Tem um- Desculpa, Lu. Tem um youtuber que chama Dream, que é um cara de Minecraft. O Minecraft no YouTube é uma coisa gigante, porque o YouTube tem Perfeito. tanta criança, porque adulto tem menos tempo, as crianças têm muito tempo. Minecraft é o maior jogo atual de todos os tempos. E daí ele é muito, assim, condensado, né? Tem muito youtuber de Minecraft. Só que esse cara conseguiu estourar porque ele era verde-limão. E daí a galera, no meio das thumbnail, tudo dele é verde-limão. Perfeito. A galera A cor. clicava nele, ainda mais criança pequena, sei lá, achava bonitinho. Ele fez um carinha bonitinho, meio que um Minion verde-limão. Meu, pegou na hora, porque a gente tava falando da importância da thumbnail, né? Da Perfeito, criação do perfeito. YouTube. É tipo assim, clicou, tá dentro. Mas sabe que eu tenho pensado muito nisso, assim, da própria condição que a gente está vivendo. Porque, no fundo, tudo isso passa por um conseguir comunicar com o outro da melhor forma possível, né? Seja... Você quer passar sua uma ideia imagem. direito. E como o ser humano é difícil, né? Porque você fazer estudo de neuromarketing, por exemplo, você passar uma determinada coisa, mas e no dia a dia, a gente aqui no dia a dia, quanto falta de entendimento tem, né? Na verdade, na maioria das vezes, o consumidor, ele acaba não criando essa análise bem definida daquilo que ele vai consumir, inclusive. Ele é iscado, e aí quando a conexão, quando o cérebro fala assim, agora que eu vou racionalizar, ele sempre racionaliza depois que foi. Depois que Já foi Ele, iscado. putz, que bosta que eu comprei, não era pra ter comprado isso, não era pra ter feito esse investimento. Então ele racionaliza Total. depois, primeiro ele é iscado emocionalmente. Se todo mundo é assim, eu não sei, mas que eu sou assim, eu sou. É muito isso, é muito isso. Tem uma... então você falou de alguns instrumentos que acabam funcionando na análise do neuromarketing, né? Tem um estudo da psicologia das cores, por exemplo, que também é uma das ferramentas que se usa para isso. E é muito comum usar. Então, por exemplo, e eu acho que é uma das mais poderosas de todas. As cores, né? As cores, eu acho incrível. Inclusive, um dia eu tava falando sobre isso num curso de fotografia, cara. E aí uma pessoa me questionou. Cara, eu não acredito muito nessa pegada das cores. Eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que ela era monocromática, né? Então, assim, eu acho que ela via tudo preto e branco. E aí eu falei assim, pô, mas por que não? Tal? Eu também quero aprender. De repente faz sentido isso. E aí ela me deu o lance dela. Eu não consegui aprender. Mas eu fiz uma pergunta pra ela. Cara, você é casada? Ela falou assim, sou. Porra, legal, né? Quanto tempo você é casada? Porra, 10 anos. Porra, maneiro, hein? Teve lua de mel? Porra, teve. Você foi de calcinha bege? Ela, não, Deus me livre. Porra, por quê? Pronto. Pronto. Porra, por que você não foi de calcinha bege, né, cara? Pô, exato. Então, assim... Por que não tem batom amarelo? então, assim, Será que você tem? sim. Talvez tenha. Não sei. porque a gente aprende... Aí tem uma questão cultural, né? Por exemplo, porra, tua conta tá no vermelho. Isso é ruim. Tua conta tá azul. Isso é legal. Porra, amarelou. Porra, me deu branco. Crer. Até o Exatamente. verde do sinal e o vermelho que para. Olha isso. Já tem uma representação ali de imediato, né? Ó, patrocinador oficial do Grêmio, Pepsi. Do Internacional, Coca-Cola. Pode crer. Cara... Faz Caralho, sentido? faz muito Outra sentido. coisa que faz sentido, o novo... Pode falar de marcas aqui, né? Pode, O novo Bradesco, por exemplo, que é de Brasil, de Bradesco e tal, sempre foi vermelho. Depois eles colocaram uma casinha branca. Mas há anos eles estão tentando fazer uma migração das cores e hoje o Prime é azul. eles estão mudando. Aí você diz, porra, mas por que? Porque banco é negativo, é ruim ser vermelho. Não, mas o Santander é vermelho, mas o Santander é espanhol. A cultura é diferente. Cara, isso é muito interessante. O vermelho tem muito a ver com comida. interessante. O vermelho tem um lance bacana nisso aí, que todo mundo fala isso no marketing, isso também é um mito. Tem a ver com o quê, perdão? Com comida. Todo mundo fala assim, vermelho e amarelo são as cores da fome, né? McDonald's, né? Então aí... Você pega iFood também. Aí o que acontece aí, Habib's. Lucão? A verdade, qual é a intenção? O amarelo do McDonald's e o vermelho, reparem que dentro do McDonald's não é amarelo e vermelho. Dentro do McDonald's as cores são pastéis. Faz sentido?
Faz. E por quê? Porque o vermelho é para chamar a atenção. Nós temos um globo ocular que irriga sangue o tempo inteiro, então o vermelho já tá é atenção total. E, tipo, o vermelho, eu lembro que alguém falou isso pra mim e eu achei muito genial. Por que ele chama atenção? Porque na natureza não tem muito vermelho. E quando tinha sangue, você tinha que estar atento na hora. Então o vermelho pega total atenção nisso. E influencia total o comportamento. Você imagina uma unidade de uma UPA, por exemplo, que tem uma sala chamada sala vermelha. Se ela fosse toda vermelha, uma pessoa sendo... Ou tipo código vermelho. Tudo coisa, ligado a vermelho tensão, é coisa total. de violência. Exatamente. Tudo, né? Mas ela chama atenção. Agora, depois que ela chamou atenção e você entrou no McDonald's, aí você precisa ter o que ali? Um ambiente tranquilo. Exato, porque se ficar tudo vermelho, você não aguenta ficar lá dentro muito tempo. Né? Aí onde Você tem que estar laranja, pra gastar. do lado de fora com Ronald McDonald. Caraca. Porque o laranja tem essa questão da diversão, da alegria. Nossa. Então o Ronald McDonald é laranja. Cara, isso é muito legal. É louco porque isso, também né? o que chama a atenção, porque eu vi o pessoal que fez era algo muito antiga, do Passat, na época, um carro muito antigo. Pô, lembro. Você lembra, pô? Então, não é da minha época não, viu, Igor? A Tainá que me falava do Passat. Mas que aí eles colocaram um menininho vestido meio de Darth Vader, assim, sabe? Só que eles queriam favorecer a marca. Aí quando eles fizeram a avaliação disso, pô, todo mundo ficava antenado no menininho, pô. O menininho mó fofinho, de Darth Vader, andando com o cara. Então, todo mundo se antenou naquilo lá. Aí os caras tiveram uma grande sacada. Eles tiveram uma tomada, só uma tomada de dentro do carro, que não tinha o menininho. E aí ali aparecia a marca. E senão, ninguém olhava pra marca, pô. Todo mundo olhava só pro menininho, Perfeito. né? Também, né? Sim. O que também pra onde se olha, hein? Esse equilíbrio, né? Muito importante, né? É porque você pode perder. Muitas campanhas publicitárias se perderam porque foram vendidas ou errado ou no tempo errado. Aí lembra sempre da ideia do tempo, né? Você vê como é que se vendia cerveja na década de 80. Como é que se vendia chinela havaiana na década de 90, 80, 90? A havaiana era não dá marca, não solta tiras, pô. E não tem cheiro. Não tem cheiro. Isso Exato. O foco da venda estava no produto. Depois virou uma piadinha, né? Virou uma brincadeira na televisão. Mas é genial, Eles sacaram que não é racional. Que não é racional, que é o humor conduz ao público a consumir aquele produto. A cerveja também é a mesma coisa, informação, né? Não tem mais aquele negócio de vender cerveja com o lúpulo, a água da montanha que escorre. Porra, não. Agora vai verão, vem verão. Pode crer. Então, assim, a coisa mudou, A gente né? tá falando dos emojis, Os né? caras da Ambev faz o quê? Festa, faz coisas assim. Sim. Então, tá muito ligado, então, à questão do comportamento do humano. Assim, se a gente entende que eu comunico com alguém que tenha uma absorção maior ao humor, é muito mais fácil eu entrar com a marca com essa linha e depois que eu tirar o sorriso, eu falo assim, pô, agora que você sorriu, você quer isso? Porra, já ganhei, né? Então, assim, você vai dar o anel de noivado primeiro você vai conquistar. Claro. Depois você entra com... Mas eu acho que é muito interessante porque isso acaba interferindo em todas as áreas, né? Na realidade das pessoas. Por exemplo, você pode falar de um produto específico, mas eu posso falar, por exemplo, uma campanha antitabagismo. Sim. Né? Que é algo bem assim de mudar, né, a vida, não uma coisa mais privada dentro de uma campanha, mas uma coisa que modifica, né, a vida, ou uma campanha aí anti droga ou qualquer coisa assim, né? Sim. Os políticos ainda não sacaram isso, né? Eles ainda usam de argumento lógico. Então, cara... Será? Pô, eles sacaram. Será? Eu acho que sacaram. Você pega o Trump, que ele usa mais o medo, né? Eles sacaram, Lucão. E assim, eu acabo fazendo marketing político também, né? Eles perceberam, né? E assim, o marketing político tem muito dessa linha de criar primeiro um storytelling, né? Então é muito da jornada... personagem do líder. Saca a jornada do herói de Campbell? Que é aquela ideia de... Cara, você veio, aí vai vir um mago velhinho, barbudo, e vai falar assim, você vai salvar o mundo. Sim. E daí porra...
Aí primeiro ele vai falar assim, primeiro é negativa, né? Porra, mas eu não posso porque eu sou gago. Porra, eu não posso porque eu tenho, Pode crer. eu tenho um pé torto. Não, você vai conseguir. Aí ele sai, aí ele vai, enfrenta o cara, ganha do cara. É isso. São Golias, né? Total. E aí sempre tem essa história. Essa história, ela precisa ser contada. O storytelling tem isso, né? E o storytelling também transformar o outro em vilão. Também. Cara, exatamente. Transformar o outro em vilão. E como é possível fazer isso hoje em dia? E essa é a forma de gerar... Porque quando eu transformo o outro em vilão, eu crio 2 times, né? Então eu tenho o time aqui e tenho o time do contra, né, cara? Sim. E aí a ideia é a seguinte, pô, storytelling tá em tudo. Você liga o Fantástico, você vai ver lá assim... Uma criança que caiu no buraco, aí veio o bombeiro e pegou a criança. E aí o pai chora e abraça, meu herói e tal. E é incrível como você pode contar a história de algo de uma forma totalmente diferente e ter um entendimento daquilo totalmente diferente. E aí a conexão de como a gente tem essa interpretação, né? Tá muito conectada a como eu interpreto isso tudo, né? Sim. E da nossa história, né? E qual é o valor que eu dou, né? Exato. Então, assim, o primata tinha essa pegada. Assim, os primitivos, você entrava numa caverna, aí tinha um desenho na caverna de um cara com a flecha na mão. Aí os caras não precisavam falar, não precisavam... Já tá ligado, né? Meu irmão, aqui já tem uma tribo que pode... Então, essa questão, isso facilitou e facilita muito. E hoje, imagina hoje com a internet, a quantidade de informação que a gente... Cara, mas sabe... Importa, né? Porque tipo, infinita, né? Pô... mas tem uma... E não retém também, tipo, não muito. Eu fazia uma coisa, falava pra um amigo meu, eu falei assim, quantos posts de Instagram você viu hoje? Sei lá, 300. Quais que você lembra? Os 2. Por quê? Passa reto. E outdoor? Quantos outdoor você viu hoje? Mas por que você lembra daqueles 2 lá? Então, mas são os emocional, né? Tipo, o seu melhor amigo, tá ligado? Aí tem um lancezinho que é uma arma do publicitário chamado frequência, que é a quantidade de vezes que você viu e passou batido. Aí você vai ver com uma hora você viu, chamou atenção. Quando você chama atenção, aí tem o call to action, que é o botãozinho. Bater na tecla. Você apertou o botão e vai ser conduzido ou para um lugar que o objetivo desse lugar é te vender. E ponto. Ele já te iscou, você viu, não deu muita ideia, não deu ideia, viu de novo, pum, clicou. Agora, tem uma grande sacada nessa pegada toda do marketing digital e desse modelo de comunicação, que assim, a inteligência artificial, ela é uma realidade muito viva desse mundo, né? E aí eu faço essa brincadeira, tenho comentado isso lá na agência com a galera, assim, existe a inteligência artificial, ok, faz parte do nosso novo mundo, mas não existe sabedoria artificial. Então, assim, o que o algoritmo construiu deixa para esse lado, talvez, do nosso cérebro que é racional, e aí fala assim, cara, deixa a máquina fazer o que ela tem que fazer. Agora, essa relação, isso aqui, cara... Pura, né? Total. Mas isso é a mesma coisa, a medicina é a mesma coisa. Não é? Você pode criar o sistema que for, mas é o contato ali ainda... É o médico que faz a diferença, como, né? Tem muito disso. Eu fiquei muito impressionado com o crescimento que teve, né? Eu estava dando uma olhada em 2002, que começa praticamente em 2001. Até agora, saiu assim de 2 artigos por ano para mais de 2.500 por ano, falando de neuromarketing. Em revistas assim, indexadas de artigos científicos que surgiram em 20 anos. Assim, é um absurdo, né? O interesse Pegou, né? Pegou muito porque grande, funciona. né? É muito. Sim. Então, porque assim, ele consegue diferenciar com mais precisão, né? Não fica tanto na subjetividade, né? Ele é mais científico. Né? Isso é muito interessante. É né? muito. E você consegue depois mensurar os resultados, né? Então, assim, você bota isso em escala, com a quantidade de pessoas que você tem ali, e você reproduz essa ideia, e aí quantas dessas pessoas vão aderir a essa ideia que você está, de alguma forma, implantando. E aí eu vou falar assim, é muito perigoso, assim... Nossa, eu ia te perguntar disso. Eu acho muito perigoso, assim. Eu trabalho com marketing há muitos anos já, né? Então a gente trabalha de produtos, serviços já... Existe uma linha muito fina aí nessa ideia, né, cara? Sim. Então, assim,
Como você falou, Lucão, acerca da questão política, por exemplo, sem sombra de dúvida, assim, sem sombra de dúvida, existe uma análise comportamental, uma análise social, porque vamos pensar assim, as pesquisas... Até de, tipo, quem fica de que lado no debate? Os caras querem ficar do lado direito, porque o direito é onde fica o líder. Incrível isso. Sim, assim. E vamos pensar assim, vamos pensar que, existem as pesquisas de quantitativa e qualitativa, né? A quantitativa, ok, bacana, mas a qualitativa, ela tem outras implicações. Porque ela tem a questão regional, cultural, biológica, de repente a mulher está no período hormonal bagunçado. Sim, então, assim, existem questões sensoriais e as pessoas mentem. Dependendo do tipo da formulação da pergunta, as pessoas vão mentir. Isso é muito interessante. Não faz sentido isso? Porque aparentemente as pesquisas de opinião pública são péssimas, né? Pode ser um começo, mas para ter um resultado elas são muito ruins, né? Sim. Porque as pessoas mentem. As pessoas mentem. Mentem. E se for muito longo, então mentem mais ainda, porque o cara só tica a mesma letra. Perfeito. Exemplo, Pode crer. Então, se as pessoas mentem e eu tenho como análise, como a minha busca desses dados, a minha fonte de dados, exclusivamente a informação de uma pesquisa, pode ser que eu esteja errando. Sim. Né? Na formatação da minha comunicação. Mas o Rico, a internet não é... facilitou muito isso também. Porque, tipo, antigamente, por exemplo, olha lá, um outdoor. Quantas pessoas viram esse outdoor? Sei lá. Na internet, quantas pessoas viram esse post? Sei lá, 356. Os caras sabem os pontos exatos, assim. E essas aqui viram 2 vezes. Tipo, a quantidade, o jeito de ver e de analisar cientificamente facilitou muito. Existe um estudo, cara, que é muito louco. E dependendo do post, com 20 cliques, eu sei quem você é. Com 70 cliques, eu tenho certeza de quem você é. Caraca. Incrível isso. Então, porque tem uma questão comportamental ali. Isso que eu quero te perguntar. Eu acho que... Porque é um poder isso daí. Poder. É o poder da persuasão. Tipo, aquela coisa do Facebook controlar as eleições. Lembra que a gente fez da história do capitalismo de vigilância, pô? Os caras estão controlando. Os caras têm dado de tudo da gente hoje em dia, pô. Aí você vai fazer, mas é uma forma de poder. Aí eu quero questionar até onde vai o aspecto da ética daí, né? Perfeito, perfeito. Né? Até onde se vai, por exemplo. Porque o Rico aqui a gente conhece tal, o profissional super ético e tal. Mas e você pega uma cara não ético? É o que estão questionando, por exemplo, do Bolsonaro. Não estou nem entrando em questões políticas, não é isso. É só do McDonald's também. Seja Bolsonaro, seja o Lula, seja quem for. Focado para crianças, coisa mas de marketing até pra onde criança. vai a ética? Porque de repente você pode persuadir mentindo um monte de coisa. Né? A gente vai viver esse período agora, esse ano muito complicado nesse sentido, tá, César? Assim, a gente tá falando de um lance chamado Deepface. Sim, Isso é muito louco isso. Cara, o que isso pode gerar não só numa campanha política, mas na sociedade de um modo geral. Como um todo. Porra, eu tô colocando todo mundo em risco, né? Então, essas análises, elas precisam ser revistas de verdade. Por isso que as questões reguladoras da internet, algumas pessoas falam, porra, mas isso é um problema porque tá tirando meu direito de me expressar, né? Liberdade, tipo, né? a democracia O Elon Musk comprou o Twitter ontem. Exatamente por isso, né? Você pode se expressar do jeito que você não tem direito de agredir. Claro. Então, assim, essa questão dessa agressão de um batendo no outro... Agora, expressar a sua opinião, ok, mas ela precisa ter um tipo na minha cabeça, de regulamentação. Porque vamos pensar o seguinte... Hoje você tem a Anvisa, é um órgão que regulamenta, não tem? Alguns órgãos que regulamentam servem para exatamente não deixar a ética ser banida. E detalhe, quando tem um órgão que regulamenta, é quando tem uma questão financeira e econômica. Se você tem Anvisa, é porque tem compra e venda. Sim. Faz sentido? Faz. Agora você mas na internet não tem como não?
O que você É o mais que- faz o hoje é que mais comprar e tem. vender na internet. Tem mais Então, do se você que compra e fisicamente vende na faz. internet, tem que regulamentar. Exato, porque a história do neoliberalismo, essa coisa de não se controla mais nada na internet, permite tudo, vai chegar uma hora que vai ficar inviável, não tem como. Mas o argumento contrário é que, tipo assim, alguém que vai que inventar essas regras. Quem que vai ser? Vai ser o governo? É muito complicado Ou vai isso. ser a própria empresa? A É o que própria o Elon empresa Musk pode fez ter a com a compra própria... do Twitter. Falou assim, agora não vamos Ideação então, ideológica. não vamos controlar mais nada. A justificativa dele, eu vou comprar para que as pessoas se expressem livremente, né? Para que as formas de regulamentar isso, seja pelo Estado, seja pela forma como for. Mas o ser humano, vou te falar pelo ser humano, eu posso não entender nada dessas outras coisas, mas o ser humano, desde que o mundo é mundo, sem controle de nada, nunca foi para caminhos muito bons, né? E assim, é tão perigoso isso, imagina. A especulação é uma ferramenta poderosa pro bem e pro mal. Talvez mais pro mal. Quando eu digo, vai chover, você procura um guarda-chuva. Você procura se abrigar. Exato. Quando alguém vai pra rede social e fala, por exemplo, e aí um cara igual o Elon Musk, por exemplo, que fala alguma coisa e conduz as pessoas ao erro, Ele é muito forte. ou conduz as pessoas a tomar uma atitude Claro. no mercado, Claro. isso chega a ser cruel. E o poder predatório, que eles né? têm. É um poder. um Essa poder muito comunicação, esse grito, que é um grito quase que ecoa, tem uma coisa muito legal Pode nisso. crer. Uma coisa é o ego, outra coisa é o eco. Isso é muito interessante. Faz sentido? Total. Aham. Então, assim, a gente precisa tem que ter menos ego e mais eco. É a história do Faz Narciso, muito né? sentido, né? Sabe como é a história do Narciso, né? É exatamente isso. Porque a Eco é a ninfa que ele não queria saber dele, né? Sensacional, É exatamente essa história. É incrível. Porque muita gente criticou Elon Musk, né? Dentro dessa E perspectiva. teve muita gente que amou isso. Exato. Dos dois lados. Mas Ele- se eu fosse... Aí tem de tudo, né? É o interesse de cada um. O ser humano ainda continua seguindo fundamentalmente o próprio interesse, né? Tem um, inclusive, eu até aconselho a assistir, tem um documentário do Elon Musk na Netflix que é bem legal. A gente analisando as versões, né? Que não fala desse sentido da comunicação, nem desse lance, fala exclusivamente do lançamento de foguete, né? Sim, eu assisti. Tem uma frase que ele até fala assim, pô, mas você já explodiu 3 foguetes, pô, então bosta que você é, né? Ele falou assim, mas eu tô 3 foguetes na frente de todo mundo. Na verdade... 3 foguetes mais perto de Marte do que... então Lógico, assim, tem que testar. a né? ideia é de você aprender com o erro, identificar o problema, alinhar esse problema internamente e tomar a decisão agora um pouquinho com mais assertividade, né? Então, eu acho que esses são princípios que a gente tem que absorver. Ah, são bons? Então eu absorvo. E aquilo que é ruim, eu tenho que, de alguma forma, isolar. Mas a dificuldade que é de uma percepção, você fala da repetição, né? E de usar essas estratégias para exatamente você atingir no futuro, né? Uma situação melhor, né? Sim. Ela é futura, né? O Elon Musk, quando faz a ideia das naves, ele está tendo uma ideia futura. Ele está apostando na coisa Tudo, né? O Tesla também. de sair daqui, o Solar né? City também. E tudo veja, é uma apostando no grande... futuro. Né? Como o Bill Gates... Neuralink. O Bill Gates, você sabe onde ele está fazendo. Ele está fazendo fossa, está fazendo... Sim. Produzir energia com excremento humano, esse tipo de coisa, né? Fazendo fossa, é o grande investimento dele, né? Um está investindo para o futuro de sair daqui, dizendo assim, o ser humano vai acabar com isso aqui, né? E o outro não, diz, não, a gente vai salvar isso aqui ainda, né? Não, ele fala, ele defende que ele quer ir pra Marte porque ele acha que é bom a gente ter um backup em outro planeta. Ele falou isso. Faz sentido também, né? Cara, faz, mas eu penso assim, pô, e se tem um backup ruim, né? Porque tá tanta gente aqui ainda precisando de tanta coisa, né? Pô, você acha... Mano, pra gente se explodir com bomba atômica é rapidinho. Ah, mas a gente não se explodiu Eu penso muito nessas coisas assim A também. gente já se explodiu. Acho que é difícil. Eu penso algumas assim, vezes. eu tenho um pensamento assim que a gente consertar as coisas é super legal, né? Mas melhor do que consertar é não quebrar. Exato. Pode É crer. prevenir, né? É prevenir, cara. Então, assim, se a gente tivesse isso como consciência
e entender o respeito pelos outros, né? Colocar essa questão. Aí coloco a espiritualidade, o amor, seja como for, né? Mas essa consciência da gente poder estar junto, coevoluir junto, né? A gente ia se agredir muito menos. Essa agressão toda, essa fuga de querer ir para um outro lugar, é porque talvez não tenha se descoberto o melhor dentro dele, né? Tem uma frase que é muito boa, que eu gosto muito, cara. Faz sentido. Assim, uma vitória dentro de nós é mais importante do que 1000 fora. O grande lance é que a gente tem tentado vencer fora e a gente se esquece que a gente precisa vencer dentro, né? Eu concordo plenamente. Não sei se faz sentido, mas faz sentido faz total. todo sentido. mas a gente acaba não vencendo dentro da gente. E vencer fora é ter o melhor carro, vencer fora é vestir a melhor roupa, vencer fora... Porque a história que altera a sua visão. Tem um indivíduo que eu gosto muito, que é Epiteto, ele diz assim, primeiro que a gente tem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla. Se preocupe com as coisas que você controla. As que você não controla, não tem que você se preocupar. Mas a outra questão você tem que se conhecer, né? É exatamente o que o Rico está falando dele, né? Por que ele está indo buscar fora? Por que o outro está buscando ele? Mas a gente tem que se conhecer, né? A gente tem o que se grande conhecer. caminho do sentido da arte da felicidade do Epiteto é essa. Você se conheça, saiba que você só tem algo... Você tem coisas que você vai resolver, tem coisas que você não vai resolver. Não se preocupe com aquelas que você não vai resolver e tenha algo ligado à espiritualidade. Perfeito. Porque ele se pauta na espiritualidade, né? Na ideia do amor. Que vem depois, né? Eu acho também que a Perfeito. questão dessa coisa de viajar para o espaço vem de uma coisa de expansão, que é uma coisa da alma também. A gente quer expandir, ter mais ideias, mais E além, música. né? E além. É uma coisa de... O senso de aventura que a gente estava falando, da história do herói. É isso que a gente Mas tá tem falando. uma coisa nele que eu gosto, aí falando que a gente critica muito, porque eu acho que o ser humano... Expandir também é da alma. Não, e ele faz algo que ele não vai ver, né? Isso é raro hoje em dia. É a árvore, né? Total. Isso é muito massa. É árvore. Exatamente. Que ele não tem mais isso. Né? O cara, quando fez o Taj Mahal, aquela coisa espetacular, ele não viu aquilo lá, né? Tanto que ele não terminou outro, porque era para construir um negro de mármore preto do outro lado do rio. Né? Não sabia dessa. Exato. Era pra ser um espelhado. o amor e o outro a dor mentira, da tipo um exato. yin-yang do Taj Mahal? Exato, só que ele Massa. morreu antes. E é uma das coisas mais espetaculares que tem. Ele brilha à noite com as redstones e tal. Mas o outro era para ser negro. Negro, massa. do outro lado do rio. E tem Ele não umas águas sobreviveu. no meio, né? Que reflete ele. Tem o uns rio do laguinhos. lado, né? Não, o que reflete, ele é inteirinho feito de redstones. Ele é inteirinho cravejado de pedra, todas as flores são de redstone. À noite, aquilo brilha. Ele inteirinho brilha. Que massa. Com a luz. Ele é incrível. Agora, você pega isso, pô. Você pega a pirâmide, você pega qualquer coisa das grandes questões assim, que só existem porque alguém começou, né? E não viu. E não viu. Isso é Elon Musk, eu acho que é legal. É um dos poucos que está fazendo isso. Porque as pessoas hoje em dia estão buscando só aquilo que é agora que ele possa ver, né? O Elon Musk tem um lance muito legal, assim, também de... esses dias eu tava questionando isso lá com a nossa equipe e tal, existem algumas frases que são clichês pra caramba, do tipo, você precisa pensar fora da caixa, tal, não sei o que, tal. E aí eu tava questionando, eu vi um cara questionando e concordei, e dei vazão pra essa ideia de que, não, peraí, eu não tenho que pensar fora da caixa, eu tenho que pensar dentro da caixa e agir fora dela. Porque se eu parar, sair da trincheira, pra pensar, deixar pra pensar na hora que eu estiver na guerra, eu vou tomar um pau. Pode crer. Então, a gente entendendo isso em relação ao Elon Musk, você percebe que é um cara que... Ele é um cara de atitudes o tempo inteiro, mas são atitudes que foram pensadas antes. E ele só evoluiu essa questão. Tem um professor, eu tenho muita saudade dele, assim, eu fiz um evento de fotografia sensorial e ele falou um troço que era incrível, assim. Fotografia sensorial? A gente fez um projeto chamado Sinta a Imagem. Que legal. Era um projeto de fotografia sensorial. E aí eu trouxe um professor, que é um professor de história, chamado Bonato. E ele falou um lance muito bacana sobre o Rodin. Sobre o pensador, né? Ele fez um lance... Eu nunca tinha parado para pensar sobre essa parada, de que a posição do pensador daquele monumento, né? Que é maravilhoso. Assim, né? Que é maravilhoso e tal. E ele não tá assim. Ele tá completamente diferente. Ao invés de ele tá assim, como a gente imagina, ele tá torcido. Ao contrário. Ele tá ao contrário. Pode crer. E aí eu
Aí na palestra dele, ele fala assim, pô, vocês sabem por que ele tá ao contrário? Eu nem imagino. O cara errou no design, né? Pouco provável, né? É porque pensar dói, incomoda. Que incrível. E é assim Pode mesmo. crer. É assim. Eu ia imaginar que era porque ele tava pensando de um jeito, olhando pra um lado, e daí decidiu olhar pro outro. Tem que trazer um desconforto. Pode crer. E esse desconforto, Isso ele é tem muito que vir antes de você tomar a tua atitude. Então o desconforto de pensar, ele vem antes. Bem, e é o que nos falta, Rico. É o que nos falta. É o que nos falta. É o que nos- A gente é o que se nos move falta. por aquilo que nos falta. É esse tempo de pensar. É, exato. É o que Então. nos falta. É. A gente quebra, falta, você vai, estabiliza, quebra de novo, estabiliza, quebra de novo. Isso aí. Todo o modelo de desenvolvimento humano É isso aí. funciona assim, né? É isso aí. E isso é interessante, né? Às vezes as coisas estão não na onde a gente busca o tempo todo, né? E aí a gente Isso amadurece muito, né, cara? Sim. Eu acho assim, a maturidade é uma coisa que, pô, ela... Pô, eu tenho 46 anos, você tem 50 e tal, não sei o quê. Ela não vem... A maturidade não vem com os anos, ela vem com Os os 50 danos. e tal é do Lucas. Ah, que massa. Faz sentido isso? Aham. Ela não vem com os anos, ela vem com os danos. Pode crer. A gente Porque se acaba ficar tendo... numa bolha até os 50 anos, você não vai aprender nada. Então você vai tendo experiências ali, danos, vão acontecendo coisas que aí faz Aí que é a graça. aí faz o foguete do Elon Musk voltar de ré. Ele descobriu assim, ele viu tantos danos, foram tantos foguetes que explodiram Que ele volta de ré agora. que agora ele volta de ré, né, cara? Exato. É Vinícius também, né? Quem já passou por essa vida e não sofreu nada, não viveu também nada de nada. Essa né? é a maturidade. Eu acho que essa é a pegada da gente entender a nossa raiz de amargura ali, talvez. E você sabe que é interessante, porque a grande parte das questões de desenvolvimento, ela vai até você ter filho, né? Para a grande parte dos autores. Mas teve um autor que foi para os Estados Unidos... Que daí começa o outro ciclo que é a Alexander. próxima geração, né? É, exato. Teoricamente, tudo a nível de desenvolvimento para ali. Então, você virou pai, você recomeça o ciclo. Só um autor que chama Alexander, e ele pegou um nome bem americano, hambúrguer, que ele colocou no nome, ele leva o desenvolvimento até essa faixa etária que o Rick está falando, quando a gente começa, talvez até por tanto dano, a gente começar a ser mais solidário. Putz. Né? É a fase da solidariedade, da religiosidade, da espiritualidade, da caridade. Né? A gente, eu acho que leva tanto tempo para a gente se encontrar. Pô, isso é né? fantástico. Né? Que quando a gente encontra ali, de fato, né? A gente se dá conta que talvez, apesar de tanto dano, a gente tenha recebido muito também. Né? E aí a gente tem que começar a se doar. Mas Mas tem a capacidade também. É, né? Tem talvez, os recursos, né? o tempo também aposentou. Ou talvez tenha um baita os medo filhos da foram morte e embora. saber o que vai acontecer. Tá chegando perto. Também tem essa, tá batendo né? Exato. na bunda a água. Né? Exato, eu brinco com o Lucas, eu falo assim, eu quero começar a pagar agora, porque eu vou dever pra caramba depois, de Faz repente eu sentido. volto de outro jeito, né? Mas tem isso também, Perfeito. né? Tem isso também, mas é muito interessante. E aí não é exato, não é uma lógica, né? Não é uma receita. De jeito É nenhum. mais uma arte, né? Mais A arte de ciência. viver, pô. É. A arte Total. da vida, a arte de viver isso aí. E a vida é breve, hein? E Passa muito rápido. Muito. Meu, Rico, eu queria te perguntar uma coisa. Eu percebi atualmente, assim, as empresas no Twitter, elas fingem ser pessoinhas, né? Tipo assim, elas fazem piada. E isso é tudo pensado pra... Porque pessoas são... se juntam mais com pessoas do que uma empresa. Quando você acha, pô, a empresa quer me vender uma coisa, é diferente do que um cara que você gosta quer te vender uma coisa, né? Só que daí tem, tipo, uma contracultura da galera que já percebeu isso, porque tinha um meme que chamava Silence Brand, que era tipo, você já viu esse meme? É um caranguejo com os olhos colocando fogo, assim. E daí, sempre que uma empresa fingia ser uma pessoa e fazia uma piada, a galera mandava esse meme, que era Silence Brand, que era um caranguejo colocando fogo na empresa. Então a galera já sacou que é meio que é pensado, entendeu? Então, porque quando você quer criar uma conexão, não pode ter uma ideia de, tipo, já quero vender por trás. Entendeu? Você tem que ficar esperto com um negócio desse. Mas é incrível, o ser humano é assim também, né? Se você chegar já falar, pô, eu quero tal coisa, já pode até assustar o indivíduo, ou se tem todo né? O famoso comer pelas beiradas, né? É isso aí. Não dá pra ser assim já... É o famoso sincericídio, né?
Se for sincero demais na coisa ali, você também pode ter problema. tipo... A política passa meio por isso aí também, né? E entendendo assim, a internet, na verdade, é um veículo. É um canal ali onde a gente se conecta. Ela não foi criada com o objetivo de vender. Ela foi criada com o objetivo de socialização digital, né? De comunicar. A gente sempre tem essa ideia de que você imagina que você tá num clube, tá todo mundo no clube tomando uma cerveja de sunga, de bermuda, tal, na piscina, e de repente chega um cara de terno e gravata lá para tentar vender um produto. Esse cara é estranho no meio do ninho. Então, de alguma forma, ele vai ser excluído. Então, essa questão da linguagem corporativa é assim, pô, se tem uma persona ali, como que eu vou dar uma roupa para essa persona para ela chegar no clube do mesmo jeito que tipo, todos estão? Mundo. Até tipo a Magalu. Exatamente. Exatamente. Olá, eu sou a Magalu, por favor, eu sou um humano. Exatamente. É isso. E aí, de que forma que vai chegar? Agora, tem umas forçações de barra, mas no final de tudo, Lucas, o empreendedor, o cara do negócio, ele vai entrar e vai ver o caixa. O resultado dele é o seguinte: isso tá me gerando? Porra, tá. Meu irmão, larga o aço. Bom. Manda ver. Faz meme. Esse é o capitalismo que vocês estavam mencionando. Faz que já deu. Então, existe essa análise dos dados baseado, todos esses dados, esse comportamento digital que está refletindo no resultado do caixa desse cara. Então, assim, pô, gerou resultado? Vambora, larga o aço. Então, assim, com certeza a Magalu tá dando resultado. Com certeza. Ainda mais porque todos estão imitando. Você pode ter certeza disso. Todos estão imitando também. Pode ter certeza. Ela deu resultado. Cara, incrível. Incrível. Quero ver quando ela ficar com muita cara de mano. Porque, por enquanto, você percebe que não... não, dá pra ver. Tá ligado? A gente hoje, com essa ideia do metaverso e tantas outras coisas que estão pra surgir, ainda tem algumas coisas que são embrionárias. Mas você fala assim, pô, embrionário, metaverso já tem... Pasme, foi anunciado agora, mas já tem 7 anos em desenvolvimento. Então, assim... É um trabalho que está sendo... 7 anos nesse nível de desenvolvimento que é feito, nesse tempo em que você espera um Uber 5 minutos e já fica pau da vida. Então, assim, 7 anos é muito tempo. Muito tempo. Do cartão que você não precisa nem pôr senha, mas só tocar, porque só para facilitar aqueles 1 segundo de pôr senha para facilitar. E as marcas, cara, elas estão muito conectadas com o comportamento. De repente, assim, só para você entender um lance que é bacana, o Nubank. O Nubank é um cartão roxinho. Psicologia das cores. O roxo está ligado à fantasia. Você nunca viu uma Barbie. Barbie era sempre roxinha, lilás, né? Fantasia, tal. E é o chakra do terceiro Exatamente. olho também, né? Aí o Nubank, ele foi uma startup que foi trabalhada para jovens e adolescentes entrando na faculdade ali. Que tem essa ideia da fantasia. Eu não tenho agora, mas eu vou ter depois. Nossa, pode crer. Entende a sacada? Então, assim, o que tava todo mundo indo pro Black, pro cartão Black, tal, eles vão no universitário com a outra sacada. Então, assim, se a gente tiver essa percepção, a gente tá o tempo inteiro sendo, de alguma forma, tocado por essa ideia. Cara, eles estão terceirizando tudo isso com a ideia dos influencers, né? E aí aquele filme V de Vingança, né? Que ele fala, a ideia não morre. A ideia não morre. É mesmo. A ideia é o que dura, né? Depois que a gente morre. Exato. Pode crer. Beleza. Olha, foi incrível. Valeu, Rico, por tudo. Pô. A gente precisa fechar, porque senão a bateria do celular pode desligar e acabar perdendo tudo. Poxa, foi ótimo. Cara, Rico, você vai convidadíssimo para muitas outras vezes aí. Você tá com a gente, vim, porque foi um papo muito bacana. E aí, talvez daí a gente fale de neuromarketing também, né? Um pouco mais. A gente falou da vida aqui, que foi muito melhor. Muito mais gostoso. Vai ter que mudar a thumb lá, né? É o que a gente sempre faz no podcast. É sempre assim, exato. Né? Vamos falar de toque, a gente acaba falando só de para começar, exatamente. Não tem nada a ver, né? Isso é muito legal. E a gente fala tudo junto mesmo, e ninguém, o pessoal parar de reclamar de nós, que a gente fala muito. É muito legal. E sejam árvores, dê frutos. É isso aí. Isso que importa. Isso aí. Seja ilusão, né? Isso. Não seja ilusão. Não seja pó, seja ilusão. Muito lindo. Isso aí. Beleza. Obrigado, tá, gente? Valeu, Rico, gente, foi um privilégio. Pô, uma honra muito obrigado estar aqui mesmo. com a gente. Muito massa.
Ó, só vem amigo aqui, né, Lu? E é verdade, só gente que vai virar da nossa família, que todo mundo que veio virou da família. Muito feliz, muito feliz. Tá aqui, o que a gente fala, meu coração é seu coração. Ainda mais porque também vende mais podcasts, assim. Intimidade. Intimidade, passa companheirismo, né? Galera sozinha em casa quer ver amigo mesmo. Cara, é incrível isso, né? Mas o pessoal tá muito sozinho mesmo, né? Pode crer. A galera tá precisando encontrar outras formas também, né? O podcast eu gosto muito. Eu acho uma grande sacada de receber informação. Eu acho muito bom. Mas não adianta também, não dá pra ficar trancado, porque daqui a pouco tá Matrix todo mundo mesmo, né? Aí fica fácil. Metaverso, né? Aí também, porque daí todo mundo só vê o lado bom. Aí não tem dano pra ninguém, pô. Sim. Mas o virtual não tem dano. Você pode ser quem que você quiser. Mas aí é a história do Epiteto de novo. Você tem que se conhecer. Não adianta não. Porque na hora do vamos ver, o virtual não vai te trazer a felicidade que você imagina. Né? Muito bom. Obrigado. Beleza. Valeu, galera. Valeu, Até a próxima. galera. Valeu, Até semana que Valeu, vem. galera. Até semana que vem. Valeu. Um abraço.